Marcos capítulo 10, versículo 17. Amém? Aqueles que puderem, fiquem em pé para nós ler a palavra de Deus com referência à palavra de Deus, em nome de Jesus. Diz assim a palavra de Deus, todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor dessa noite. E pondo-se em um caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom, senão um, que é Deus. Tu sabes os 10 mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsas testemunhas, não fraudarás. Alguns honram teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondeu-lhe e disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa. Vai e vende tudo quanto tens e dá-o-te-ei aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e siga-me. Mas ele, contraído com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Qual dificuldade entrarão no reino de Deus? Os que têm riqueza. E os discípulos se admiraram dessas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: Filhos, qual difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino dos céus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha, do que entrar um rico no reino de Deus. E ele se admirava ainda mais, dizendo entre si: Quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse: Para os homens é impossível, mas para Deus por que não? Porque Deus todas as coisas, para Deus é possível. Todas as coisas é possível para Deus. E Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Jesus, porém, respondendo, disse: Em verdade vos digo, que ninguém há que tens deixado casas, irmãos, irmãs, pai ou mãe, mulher ou filhos ou campos por amor de mim e do evangelho, que não recebe 100 vezes tanto já neste tempo, em irmãos, irmãs, mães, filhos desses séculos, perseguições nos séculos futuros, a vida eterna. Porém, muitos serão primeiros e muitos serão derradeiros. Amém? Glória a Deus. Irmãos, pode se sentar em nome de Jesus. Irmãos, esta palavra dessa noite é uma palavra que creio que muitos já conhecem. Muitos já conhecem essa palavra. É uma palavra que é do filho pródigo, é do jovem rico. O jovem qual vai ter Jesus. Ele queria saber de Jesus algo que eu creio que muitos de nós hoje perguntam: o que eu faço, Senhor, para me herdar a vida eterna? Muitos, às vezes, hoje, cristão mesmo, pergunta e faz essa pergunta para Jesus. O negócio não é a gente fazer a pergunta para Jesus. O difícil é você, é eu, é nós. Está disponível a deixar aquilo que Jesus quer que nós deixamos para o seguir. Então, quando esse jovem rico, ele chega ante Jesus, ele vem, ele se põe Jesus como um mestre. Eu sei que aqui, eu sei que o irmão Lírio tinha esse costume. Eu, por exemplo, até hoje eu faço isso. Quando eu vou dar bênção ao meu pai, eu joelho.
Eu dou bênção ao meu pai ajoelhado. É como dizer que ele é soberano a mim. E esse jovem ele não fez diferente. Esse jovem correu ante Jesus e se ajoelhou-se ante Jesus. Ele ajoelha diante de Jesus e pergunta: bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Então aquele jovem ali em si, aquele jovem ali tinha algo que impedia dele herdar a vida eterna. Por quê? Por isso ele fez essa pergunta. O que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus, olhando para ele, fez algumas perguntas para ele. A pergunta a qual está no Velho Testamento. A pergunta da lei. Filho, você obedece os 10 mandamentos? Jesus só citou apenas 3, não foi 4? Sim. Não matarás, não roubarás, não adulterarás, não é mulher dos próximos. Sim, claro. Desde a minha mocidade, eu a pratico. Então significa que esse homem em si, ele era um homem que creio que era um judeu. Creio que era um judeu. E creio que este homem, ele era um homem cristão. Ele era um homem que vivia. Ele era um homem que obedecia à lei. Desde criança, ele obedecia à lei. Para os olhos humanos, esse homem estaria salvo. Concorda comigo? Para a vida humana, este homem estaria salvo. Mas para Jesus, não. Às vezes nós passamos muitas coisas, aparentemente, para nossas pessoas, para o meu amigo, para a minha amiga, para o meu patrão, para os meus colegas de trabalho. E os caras vão olhar para nós e falar: rapaz, aquele é um homem de Deus. Aquele homem vai ser salvo. Mas eu pergunto essa noite para nós: será que realmente Jesus olhou para mim, olhou para nós e disse assim: rapaz, você vai ser salvo? Ou então Jesus vai fazer como ele fez com os rapazes aqui: rapaz, tem algo em você que impede de você herdar a vida eterna. Então esse homem, ele vai até Jesus com objetivo. Eu creio que todos nós que estamos aqui nas noites, nós estamos com objetivo. Não existe, queridos, nada nesta vida sem objetivos. O próprio Deus, quando Ele mandou Jesus à terra para morrer por mim e por vocês, Ele tinha um objetivo: de salvar a humanidade. E Jesus, Ele tinha um objetivo de que o homem se arrepender dos seus pecados, para que um dia será salvo. Então Jesus fala para aquele homem: até aqui você está indo bem. É como se fosse uma prova. A pessoa começa muito bem. Eu não sei que vocês aqui atiram a habilitação. Quem atirou a habilitação sabe disso. No livro de professor Técio, o cara começa fazendo umas perguntinhas bobas. Mas quando chega da 20ª para lá, o negócio começa a ficar difícil. Eu imagino que aqui Jesus com esse homem foi a mesma coisa. Começou bem. Ele começou bem. Ele começou fazendo aquilo que Jesus queria ouvir no momento. Mas Jesus, querido, não conhece apenas o nosso interior. Ele conhece o nosso interior. Ele não conhece só o nosso por fora, mas ele conhece o nosso por dentro. E Jesus viu que aquele homem, Jesus viu que aquele homem, a riqueza daquele homem era o Deus dele. E Jesus às vezes vai pedir para vocês que nós tiramos de nós aquilo que nós possamos fazer como Deus da gente. Se eu estou fazendo o meu Deus a minha família, eu não vou herdar o reino dos céus. Se eu estou fazendo, meu Deus, a minha casa, eu não vou herdar o reino dos céus. Se eu estou fazendo, meu Deus, o meu emprego, eu não vou herdar o reino dos céus. E aí, queridos, Jesus amou esse rapaz. A palavra diz que Jesus amou ele. Jesus amou ele. Um dos mandamentos, o qual nós vamos entrar no reino dos céus, chama assim, amor. Por que o amor, você pode falar tudo, você pode ser um profeta, você pode ser tudo na vida,
Mas se você não tiver amor, nada disso serve. Assim como o amor que nos libertou do pecado, porque a Bíblia diz que Deus ama o mundo de tal maneira que mandou o teu Filho, para todos aqueles que nele crê, não pereça, mas será salvo. Esse mesmo amor é que vai fazer que um dia nós possamos encontrar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É esse mesmo amor, querido, que vai definir quem é crente e quem não é. E ali Jesus olha para aquele homem e percebe que o Deus daquele homem era o dinheiro. Então Jesus, quando nós, eu, você, existe algo que está nos impedindo de ir aos céus, a primeira coisa que Jesus vai fazer, vai pedir que você deixe aquilo ali. Às vezes é sofrido. Às vezes é sofrido, pastor. Às vezes é sofrido, irmãos. Às vezes Jesus pede para que nós deixamos de, o exemplo, algo que você gosta tanto. Jesus pede, a partir de hoje você não vai fazer isso mais. Porque quem tem Deus, sente isso aí no coração. Quem tem Deus, quem está orando, ele vai sentir uma angústia de fazer isso. E aí Deus pede para esse homem, ele deixar, ele vender tudo o que tinha e dar aos pobres. E depois seguir ele. Agora Jesus prometeu a esse homem algo grandioso. Jesus prometeu a esse homem algo grandioso. Querido, esse homem, ele não iria ficar pobre. Ele não iria ficar pobre. Porque Deus não é um Deus pobre. Deus é um Deus rico. Jesus entristeceu o coração porque ele saiu triste. Esse homem, ele não estava preparado para ouvir o que Jesus Cristo tinha que falar para ele naquele momento. Aquele homem estava seguro nos bens materiais. Aquele homem fazia os bens materiais como um Deus da vida dele. E aí Jesus começa segue o questionamento. Aqui no verso 20. No verso 22. Mas ele, contraído com essas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas riquezas. Aqui no verso 24. E os discípulos admiraram dessas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse: qual tão difícil é para que confia nas riquezas entrar no reino dos céus? Vai ser difícil, queridos. Vai ser muito difícil pessoas que confiam em alguma coisa entrar no reino dos céus. Querido, se a minha confiança, a sua confiança estiver em algo, deixa-o. Se a minha confiança não estiver em Jesus, se não estiver em Jesus, estiver em alguma coisa, deixa-o. Porque a nossa confiança tem que estar em Jesus. Ele falava, é impossível. Como é difícil o rico entrar no reino dos céus. Como é difícil. Os discípulos começam a se questionar entre si. E quem será salvo? Às vezes, com essa palavra hoje, você pode chegar na tua casa e começar a questionar entre você. Meu Deus, o que eu faço? Tem algo em mim que eu preciso ser liberto. Tem algo em mim que às vezes, eu quando era novo convertido, até hoje eu assisto futebol na televisão. Mas quando eu era novo convertido, se o jogo do meu time fosse o horário de ir para a igreja, eu não viria para a igreja. O jogo naquela época era o meu Deus no momento. Hoje eu posso fazer tudo. Mas Deus tem que ter prioridade. Eu posso trabalhar, eu posso fazer tudo, mas Deus tem que ser prioridade. Então, os discípulos começaram a ficar tristes. Porque ali existiam discípulos ricos. Existiam discípulos ricos. Vocês sabem disso. Os discípulos assim, e quem será salvo então, meu Deus? Quem será salvo? Porque Jesus, ele chamou pobres, mas ele chamou ricos também. Tinha médico, tinha pessoas inteligentes. Jesus tinha discípulos ricos. Não eram só pobres. Né? Tinha pobres, mas também tinha ricos.
E aí, o discípulo fala, quem será salvo então? Aí Jesus fala, aquilo que é impossível para o homem, é possível para Deus. Então não importa. Não importa que você seja rico ou você seja pobre. O importante é que o que você tem não pode ser o seu Deus. O que você tem não pode tirar você do foco de Deus. Aquilo que nós temos não pode tirar o foco de nós, de Jesus. E aí Jesus, aí no versículo aqui, no 30, Jesus, ele fala assim, aquele que sacrificar pelo nome dele, vai receber 100 vezes mais. Ele fala aqui, nesse tempo, ele não falou no céu. Jesus fala que nesse tempo, queridos, quando eu tenho a capacidade, quando nós temos a capacidade de espiritualmente nós se esvaziar de nós, deixar com que Jesus, ele começa a fluir em nós, deixar Jesus ser o nosso Deus, não deixar que nada nos atrapalhe, nós vamos ganhar 100 vezes mais nessa terra. 100 vezes mais nós receberemos nessa terra. E aí, às vezes eu pergunto, queridos, por quê? Existem muitas pessoas, mas muitas mesmo, cristão, que às vezes mendiga, padece, porque Deus conhece os corações. Se eu fosse para ser rico, Deus me faria de rico. Se eu hoje sou um trabalhador e vivo do meu trabalho, é porque Deus quer assim que eu viva assim. Porque no dia que eu ricar, eu posso afastar de Deus. E Deus fala que uma alma vale mais do que este mundo. Deus fala que uma alma vale mais do que este mundo. Então Deus é muito mais de deixar eu pobre, até eu aqui morrer nessa terra. Deus apenas me dá o meu alimento para me comer e eu morrer com Ele, ou eu morrer rico e ir para o inferno. Tem pessoas que têm capacidade de ser rico e servir a Deus. E tem pessoas que não têm capacidade de ser rico e servir a Deus. A gente tem que entender essa diferença. Deus ser rico e servir a Deus. E Deus ser pobre e servir a Deus. Então, queridos, para concluir aqui. Só para concluir. Muitos, aqui no 30, que não recebe 100 vezes mais, tanto já neste tempo. Em casa, os irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições no século futuro, a vida eterna. Ele nos dá aqui e nos dá a vida eterna. Porém, muitos serão primeiros. Porém, muitos primeiros serão derradeiros. E muitos derradeiros serão primeiros. Ah, queridos. Essa mensagem aqui, esse último aqui, que é para nós ficarmos muito, nós temos que ter muito cuidado. Queridos, muitas pessoas, hoje tem muitas pessoas nesse mundo, que já tem mais de 50 anos que são cristãos. Mais de 50 anos que são cristãos. Mas às vezes, essa pessoa ainda não conheceu Jesus. Essa pessoa tem 40 anos de cristão. Ele vem para a igreja, ele louva, ele dizima, ele oferta, mas ele ainda não conheceu Deus. Ele ainda não teve um relacionamento com Deus. Ele ainda não. Por quê? Como a irmã Rafaela falou no domingo passado, uma coisa é você conhecer e outra coisa é você saber quem é. Muitos de nós sabemos quem é Deus, mas só quem conhece é quem tem relacionamento. Um exemplo, um casal. Às vezes muitas pessoas pensam, rapaz, aquele casal é um mar de rosa. Mas ninguém sabe. Ninguém sabe. Só quem sabe é o casal, porque eles dois têm um relacionamento. Então assim é com Jesus. Quando nós temos um relacionamento com Jesus, nós conhecemos Jesus e Ele nos conhece. Queridos. Aqui, queridos, nesse último versículo, para concluir, muitos serão primeiros
os primeiros serão os derradeiros. Porém, muitos primeiros serão os últimos, e os primeiros serão derradeiros. Ah, queridos. Vocês lembram da parábola de Jesus, dos trabalhadores da vinha? Jesus fez uma parábola dos trabalhadores da vinha. Jesus ele fez uma parábola de um dono de uma vinha, convidando pessoas para trabalhar na sua vinha. E ali ele ia procurar os trabalhadores e começou a botar para trabalhar na vinha. E ali no fim do dia, por exemplo, uns começaram às 8 horas, outros começaram às 10 horas, outros começaram às 11 horas. No fim do dia, aquele dono da tua vinha foi pagar as pessoas. Foi pagar ali, aquelas pessoas ali. E ali, queridos, o dono da vinha pagou todo mundo igual. Do mesmo tanto que pagou para os que entrou 11 horas, pagou os que entrou 1 hora da tarde ou 2 horas. Então ali aquela parábola quer dizer que para o reino de Deus não importa o quanto tempo que eu tenho de crente. O importante é se eu estou preparado ou não. Para quando Jesus tocar a trombeta, eu estou preparado para subir. Não importa o quanto de tempo que eu estou no ministério. Não importa o quanto tempo que eu estou na igreja. O importante é que eu estou preparado. Jesus, ele foi sacrificado com 2 ladrões. Um foi para o jardim e outro foi para o inferno. Então o que acontece? Aquele homem, ele tinha expectativa de vida. Muitos cristãos que se achavam que poderia ser salvo, não foi. E aquele homem que no último estalo do dedo dele, ele conseguiu ser salvo. Então hoje, nós como cristãos, temos que não ser religiosos. Porque religioso é eu pegar minha Bíblia, colocar debaixo do braço, todo domingo que está aqui na igreja. Isso é religiosidade. Cristão é você conhecer, é você saber, é você entender que se eu não tiver um relacionamento com Jesus, eu não vou subir. Eu tenho que conhecer Jesus. Ele tem que me conhecer. Jesus ele tem que olhar para mim e falar assim, realmente ali eu conheço aquele menino. Não importa o que os outros dizem de você. Muitos cristãos hoje, queridos, estão preocupados com o que os outros dizem para ele. Muitos cristãos hoje estão preocupados com o que a sociedade diz para ele. Está errado. Nós não podemos preocupar com a sociedade. O que nós devemos preocupar é que como eu estou diante do Pai. Porque Deus, aonde eu estiver, Ele vai estar me vendo. Jesus disse que Ele vê no lugar que ninguém vê. Ele vê. Então o importante é como eu estou diante do Pai. É importante como nós estamos diante do Pai, não diante do homem. Muitos serão primeiro. Os primeiros serão derradeiros. Então ali, quando Jesus, para concluir, quando Jesus buscar a tua igreja, presta atenção, quando Jesus buscar a tua igreja, que cristão há 40 anos, 50 anos de cristão, que ficar, aí o cara vai lembrar dessa palavra. E aquele claro que era um prostituto, aquele que era uma prostituta, aceitou Jesus e reconheceu Jesus, ele vai subir. E aquele que achava que era o crente de verdade, só apenas por heresias, vai ficar, queridos. Vão ficar. E ele vai olhar. Rapaz, aquele era o primeiro. Ele ficou. Por que os derradeiros? Porque todo mundo conhece que vai ter 2 vindas. Jesus vai vir a buscar a tua igreja, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Vai vir a tribulação. E aqueles que conseguir, que vai ser muito difícil, manter na tribulação, conseguir manter firme, inabalável, eles vão subir também, que é a segunda vez. Então essa segunda vez, essa primeira e segunda vez, é isso aí. É aquele irmão, que uma pessoa que ninguém dava nada por ele, subiu na primeira vez, foi embora. E aquilo que você achava crente demais, ficou para passar por uma tribulação, que é a segunda vez. Aqueles serão primeiro, e os outros serão derradeiros. Então, queridos, esta é a mensagem desta noite.